Hoje de manhã eu estava conversando com a pastora Wanda, e ela está fazendo um curso de psicanálise clínica. Eu me envolvi muito aí com a questão do coach, e a gente estava conversando hoje a respeito do assunto do momento, do tempo que a gente vive. Praticamente esses dias, acabou a pandemia, né? Que assim, carnaval está rolando, tem muita gente pulando aí, como fala? Aglomerando sem máscara, está tudo normal já. Agora o assunto é a guerra. Só que uma pandemia está acontecendo, e ela não é enfocada pela mídia, que é a pandemia da questão emocional. Ela não está dando muito auê, porque não tem vacina, né, para emocional. Então não dá para rolar uma grana com desvio de dinheiro de vacina. O emocional não tem respirador, né? E assim, a quantidade de pessoas que hoje estão enfrentando algum tipo de desconforto, ou mesmo uma doença que ela vai acabar se tornando uma doença física, ela começa na mente. Então muitas pessoas, eu enfrentei isso ano passado muito de perto, de não entender o que estava acontecendo comigo, de momentos em que eu não tinha vontade de fazer nada, consequência de tudo isso que a gente tem vivido. Quando você pega, por exemplo, e se você tem esse hábito, eu vou sugerir para você, desliga a sua televisão. Se você tem hábito de assistir Rede Globo, Rede Bandeirantes, viu? Coloca lá no NetGeo, coloca lá no Animal Planet, ou assista algumas coisas que vão agregar para você. Veja lá como é que os golfinhos se procriam, vai acrescentar mais do que ouvir da Atena, por exemplo, e Jornal da Globo. Vai acrescentar muito mais. Assista lá, Irmãos à Obra. O que mais? Quem é que pode me ajudar aí? Enfim. Masterchef, para a gente comer mesmo, ficar todo mundo obeso. Glória a Deus, coisa boa que é comer. Mas faça isso, desliga a TV dessas mídias, desses canais de televisão, que não agregam para você. Na verdade, notícias, o que eles fazem eles fazem todo o possível para a gente ficar mal. Então nós estamos vivendo isso, gente, não há como negar. Talvez a gente dê uma disfarçadinha, fala, não, está tudo bem. Não está bem. Não está bem no sentido de, nós estamos sendo bombardeados. Então, a palavra de Deus diz, o salmista diz assim, não porei coisas más diante dos meus olhos. Essas coisas nos influenciam. Essas coisas machucam. Eu, por exemplo, quando eu vi essa semana uma cena lá da Ucrânia, um tanque de guerra, não sei se você viu, subindo em cima do carro, e depois o tanque de guerra saiu de cima do carro, um civil, porque a guerra, quando ela acontece, existem algumas regras. Pessoas que são civis, eles não podem ser atacados. Existem regras para isso, inclusive. E aí o mais surpreendente é que depois houve vários vídeos mostrando que a pessoa estava viva dentro do carro, uma senhora. E aí toda aquela loucura para resgatar ela dentro do carro. Então assim, o carro foi achatado e a mulher sobreviveu. Então é isso tudo que a gente vê o tempo todo. E o que a palavra de Deus fala a respeito de quando eu e você enfrentamos situações de tristeza, de dor, de angústia, de perda na nossa vida? É sobre isso que nós vamos refletir hoje. O salmista no Salmo 56, versículo 8. O Salmo 56 praticamente é um salmo de aflição. Esse salmo, quando ele foi escrito, Davi estava fugindo de Saul. E esse salmo retrata a realidade das aflições, das dores, das lágrimas. E interessante que o Salmo 56 faz tudo isso sem omitir a importância da confiança que devemos ter em Deus. Então ele relata a dificuldade, mas em nenhum momento ele diz assim, nós estamos lascados, estamos perdidos.
No Salmo ele fala a respeito de confiarmos em Deus, porque Ele se importa com a gente. Deus se importa com você. Ah, nossa, o mundo virou nos avessos, Deus está olhando e não está fazendo nada. Deus está no controle. Tudo isso é necessário. Inclusive, tudo isso é necessário, vai aumentar as dores, porque Jesus disse assim, olha, quando a mulher está em trabalho de parto, as dores vão aumentando com o passar do tempo até o nascimento. Jesus disse que isso seria o princípio das dores. Então a tendência é que aumente as dores. Mas aí o salmista fala de um Deus que se importa conosco. Nenhum detalhe da nossa vida escapa da consciência e do conhecimento de Deus. Você pode ter convicção absoluta, convicção plena. Deus está ciente de tudo o que acontece na sua vida. O grande segredo, o grande detalhe que nós precisamos também entender é que nós temos uma parcela nisso. E como é que a gente reage às coisas que acontecem com a gente? Como que a gente reage? Nós já vimos, você já deve ter lido, visto histórias de pessoas que, por exemplo, tiveram membros amputados e depois de uma amputação, depois de uma tragédia, a pessoa se reinventou e superou tudo e está nadando de braçada. Não deve ser fácil. Então é como a gente reage a isso. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele não é indiferente ao sofrimento da criação, no nosso sofrimento. Há uma razão para a dor e a tristeza terem encontrado um lugar no meio dos homens. E enquanto descrentes, pessoas que não creem em Deus, atacam o conceito da divindade de Deus, afirmando que Deus, um Deus verdadeiro, só poderia caber num mundo sem sofrimento. Muita gente crê nisso, né? Ah, mas se Deus existisse, não tinha tanto sofrimento no mundo? Não teria tanta criança morrendo de fome? Se Deus existisse, não teriam guerras? As pessoas, elas não querem compromisso com Deus, mas eles querem que Deus cuide. Estranho, né? Porém, nós cristãos, nós precisamos, dia a dia, buscar entender, por meio da palavra, não apenas a explicação para a existência da tristeza e da dor, como também a proposta divina para socorrer aqueles que sofrem. Como cristãos, nós precisamos entender que o sofrimento vai ter um propósito se nós colocarmos Deus nisso. A verdade irrefutável é que Deus um dia, e eu creio que em breve, vai tirar toda a dor e toda a lágrima de todos nós. Apocalipse capítulo 7 diz que Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Então, nós temos essa certeza, nós temos essa esperança. Antes, porém, de compreender como o choro nos deixará, vamos começar a entender como esse choro entrou na história. O salmista, no Salmo 56, versículo 8, ele diz assim: Senhor, Tu, Senhor, registras Tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em Teu odre. Acaso não estão anotadas em Teu livro? O salmista está passando por um momento de dor, de grande angústia. Mas qual é a postura dele no meio dessa dor, dessa angústia, dessa tristeza e dessa perseguição? Nenhum de nós está isento de viver isso. Mas nós precisamos entender que se estivermos sofrendo, se estivermos angustiados, se estivermos tristes, nós devemos agir como o salmista agiu. Olha só o que ele diz: o Senhor registra o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no Teu odre. Acaso não estão anotadas em Teu livro? Eu percebo aqui
que o salmista está passando por dificuldades, ele busca a Deus. É aqui que está toda a diferença. Às vezes nós estamos sendo moídos, entristecidos, perseguidos, estamos passando por algum tipo de sofrimento e só passamos. Não buscamos a Deus, não mudamos de atitude, não mudamos de comportamento, não fazemos nada, só ficamos reclamando da situação. Ao passo que nós deveríamos nos lançar diante dele, clamar pela sua misericórdia, clamarmos pela sua intervenção, clamarmos pela mudança, clamarmos a Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa, para de reclamar da luta, da prova, da tribulação, e se coloque diante de Deus. Vamos entender esse negócio de Deus colocar as nossas lágrimas, as nossas petições no odre. E a gente vai entender um negócio aqui, vai ter uma sacada aqui, como diz alguns pregadores modernos aí, tem um código aqui. Quem quer pegar o código? Tem um código aqui. Qual que é o código? A palavra odre, pode passar o próximo slide, isso daí é um odre. É uma peça feita de pele de animais, uma bolsa de se carregar líquido. Isso é um odre. Então quando o salmista diz que Deus, ele recebe as nossas lágrimas, ele coloca num lugarzinho desse tipo aí. Num odre, num recipiente de armazenar líquido. A palavra od no original hebraico é a palavra nod. Não sei se a pronúncia está correta, mas N-O, acentinho no O-D, nod. É a palavra odre. E essa palavra se refere a uma espécie de um cantil feito de couro de animais, usado sobretudo, principalmente, para armazenar líquidos. Tá, mas o que é que tem a ver isso, pastor? Então vamos entender. Quando você coloca um líquido dentro do odre, e aí normalmente é colocado o suco da uva, tá? Para conservar e para fazer com que o processo de fermentação ocorra. Então a fermentação é um processo curioso dessa produção de vinho. O termo descreve o processo em que um líquido que contém açúcar, após um período de tempo, ele passa a desprender espontaneamente borbulhas de gás. E isso acontece por causa de micro-organismos de origem vegetal, é o Saccharomyces cerevisiae, traduzido levedura. Levedura. Esses micro-organismos que estão agindo, eles estão presentes nas cascas das uvas, e também às vezes ele pode ser adicionado dentro do processo por um enólogo, que são as pessoas que produzem vinho. Então vamos lá, coloca-se, e aí vamos lembrar Jesus dizendo assim, não se pode colocar vinho novo sobre odres velhos, tá? Porque se você colocar vinho novo, que está em puro processo de fermentação, e o odre for velho, o que acontece? Essa pele de animal velha, ela resseca. E se você colocar um líquido que está fermentando dentro de um ambiente ressecado, o que vai acontecer? Vai explodir, vai estourar. Porque vai pressão, explode. Jesus disse, então se coloca vinho novo em odre novo. Porque ele vai fermentando, ele vai expandindo e o odre vai se esticando até suportar aí essa pressão toda. O que a gente conclui de Deus colocar as nossas lágrimas no odre? Imagine você então que as suas lágrimas, esse líquido que sai dos seus olhos, que é decorrente de clamor, de angústia, de tristeza, você está lá chorando, você está lá passando por um processo. Nós podemos concluir que o odre não é simplesmente uma bolsa de couro, destinada ao armazenamento de líquidos, mas no contexto do vinho, nós podemos dizer que o odre, preste muita atenção nisso, guarde isso e leve isso para casa se você não conseguir levar mais alguma coisa. O odre
ele é um ambiente de transformação. Quem pegou o código? O odre é um ambiente de transformação. O que é que a dor, a angústia, a pressão tem que produzir em mim? O quê? Vamos lá? O que tem que produzir na sua vida? Transformação. Por isso que o salmista diz: o Senhor recolhe as minhas lágrimas em um odre. E isso tudo está anotado. Toda vez que você clama, toda vez que você se derrama, toda vez que você se coloca diante de Deus, no meio da adversidade, no meio da dor, no meio do fogo cruzado, esse processo ele vai transformar você, ele vai melhorar você. Você tem que sair um vinho melhor no final do processo. Ah, pastor, mas dói. Mas é isso que acontece mesmo. O odre está esticando, a pressão está borbulhando lá dentro, está tudo fervendo, mas ele está esticando o odre e ele está transformando aquele processo de fermentação no melhor vinho. O processo de Deus na nossa vida é este, de fazer-nos melhor, de nos transformar. Existem, além dos aspectos físicos e emocionais, nós devemos considerar a perspectiva espiritual desse processo todo. O choro pode produzir benefícios, resultados na nossa vida. Lembram vocês quando o rei Ezequias estava doente? E o profeta chegou nele e disse assim: você vai morrer. Quem lembra da história do rei Ezequias? Você vai morrer. O que foi que o Ezequias fez? Primeira coisa, ele clamou. Clamou a Deus. Quer notícia pior do que você vai morrer? Sentença de morte, você vai morrer. Mas aí imediatamente, junto com o clamor, a Bíblia diz que Ezequias vira o rosto para a parede e chora. Ele enche o odrinho dele de lágrimas. Ele se derrama diante de Deus. E qual a consequência desse choro? Deus não só responde à oração do Ezequias, como ele vê as lágrimas do Ezequias. E é por isso que na dimensão espiritual do choro, que nós vamos ver ao longo dessa mensagem, nós vamos entender que há um princípio espiritual, de entrega, de rendição, conforme eu disse na mensagem de quarta-feira, rendição a Deus. A palavra de Deus é nossa única regra de fé e de conduta, então nós vamos fundamentar a nossa vida nela. João capítulo 16, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus está falando a respeito de como o mundo viria sufocá-los após a partida dele. Ele diz assim: o mundo vai celebrar, mas vocês vão chorar. Mas o choro de vocês vai ser transformado em alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez tenha um monte de gente do seu lado, nadando de braçada, sorrindo, feito doido, e você fica olhando para as pessoas e diz assim: mas ele tem uma vida boa e eu que sirvo a Deus não estou vivendo uma vida boa. Então é hora de você chorar diante de Deus. Não nas redes sociais. Não para o vizinho. Não, chore diante de Deus. Porque a palavra diz que a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jeremias 31:13 diz assim: então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Se coloque diante de Deus, Ele pode fazer isso na sua vida.
Eu preciso acelerar. Nós poderíamos ver Isaías capítulo 61, versículos 1 e 4, mas eu vou passar, viu? Pode passar. Onde Jesus fala a respeito de como o Espírito do Senhor pode cuidar da nossa vida. E aí quando Jesus fala, né, que Ele vai restaurar, Ele vai renovar as cidades, Ele vai fazer com que tudo aconteça novo. Quando Jesus esteve aqui no Evangelho de Lucas, quando Ele fala todas essas palavras, Jesus fala assim, e hoje se cumpriu essa palavra. Em Jesus nós podemos ter todo o quadro de adversidade mudado na nossa história. Então vamos ver o que é que precisa acontecer, como é que Deus transforma a tristeza em alegria. Em primeiro lugar, Deus transforma a tristeza em alegria, realizando mudanças internas e externas em nós. O que é o odre? Processo de transformação. Eu vou passar pela luta, eu vou passar pela prova, eu vou passar pela angústia, eu vou passar pela tristeza, mas eu serei transformado. Haverá mudança, ou haverão mudanças. Salmo 116, versículos 6 ao 9. Senhor, protege os simples. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, diz o salmista. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Então pode haver uma mudança na nossa vida. Deve haver uma mudança em nós quando passarmos por dificuldades. Como que Deus transforma a tristeza em alegria? Quando a gente olha para a palavra que diz a esse respeito, nós podemos entender que Deus efetua dois tipos de mudanças. Vou ler um trecho aqui que eu preciso que você preste bastante atenção. O Altíssimo, o nosso Deus, especialista supremo em transformar a tristeza em alegria, pode, a partir de nossa confiança e dependência nele, intervir nas nossas vidas de formas distintas. Ou em nossas circunstâncias, ou em nossa condição interior. Presta atenção, Deus intervém ou nas nossas circunstâncias, aquilo que está me deixando triste, aquilo que está me deixando abatido, ou Ele vai intervir na minha vida. Em outras palavras, a mudança pode ser do lado de fora ou do lado de dentro. O Senhor muda aquilo que enfrentamos, Ele nos muda. Ele pode fazer tanto fora como dentro. Para Ele, tanto faz. Mas o importante é o produto final. É o resultado final na nossa vida. É verdade que há momentos em que Deus operará em determinada circunstância que nos entristece. E ao convertê-la em algo favorável, mudará também e consequentemente o nosso sentimento, que reage àquilo que enfrentamos. Vou repetir. Alguns momentos Deus vai operar nas circunstâncias que nos entristece, do lado de fora. E aí quando Ele opera do lado de fora, a gente fica felizão logo. Que a gente vê ali fora o negócio acontecendo. Outras vezes, nem sempre nós veremos o Senhor mudar as circunstâncias que nos rodeiam. Há momentos em que Ele mudará os sentimentos no nosso coração, a despeito das circunstâncias e não por causa delas. A alegria do cristão não deve se concentrar meramente nas mudanças das circunstâncias. Às vezes Deus muda aquilo que enfrentamos e assim nos alegra. Às vezes Ele nos alegra para então enfrentarmos aquilo que não foi mudado. Forte isso, não é? Vou repetir. Às vezes Deus muda aquilo que enfrentamos e isso faz com que a gente fique sorridente. Às vezes Ele nos alegra, Ele inverte, Ele te faz contente, Ele te faz feliz, para então você enfrentar aquilo que ainda não foi mudado. Ele te levanta. Amém? Vou dar dois exemplos para vocês. Mudança exterior. Lembra da Ana, lá em 1 Samuel? Ela estava triste porque ela era uma mulher estéril, e o que aconteceu? Ela está lá no templo, ela está fazendo o quê? Chorando, pedindo a Deus ter misericórdia, e aí vem uma palavra e pá!
você vai ser mãe de um bebê. O que aconteceu com a Ana? Uhul! Ficou feliz. Sim ou não? Então Deus veio e mudou o cenário da Ana e encheu ela de alegria. Isso foi uma ação de Deus externa. Agora tem uma mudança que aconteceu no interior. Vocês lembram quando Jesus estava no jardim de Getsemane? O que ele fez? Ele chorou, e o seu suor, na medida em que ele chorava, ele estava angustiado, se transformou em sangue. O que significa isso? Na verdade, Jesus não chorou só ali, ele chorou lá no túmulo de Lázaro. Jesus chorou lá quando falava a respeito de Jerusalém. O livro de Hebreus fala a respeito desse choro de Jesus. Eu não sei se eu coloquei Hebreus 7, Hebreus 5, coloquei? Próximo slide? Eu acho que não. Não. Mas deixa eu ler para você entender como é que foi o choro de Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus aprendeu, enquanto aqui na terra como homem, por aquilo que ele sofreu. Mudança interna. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Deus pode mudar o exterior, de fora para dentro, Ele pode mudar de dentro para fora. Quem está comigo? Então eu posso. Como que Deus pode mudar a tristeza em alegria? Em primeiro lugar, realizando mudanças fora e mudanças dentro. Segunda coisa, como Deus transforma a tristeza em alegria? Intervindo em cada estação da sua vida. Deus pode. Tudo o que acontece na sua vida tem um propósito, e vou repetir: o que é que você faz com isso é que vai determinar onde você vai chegar. Como você reage a isso vai determinar para onde você vai. Quer ver uma coisa? Eclesiastes 3, versículos 1 ao 4. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de destruir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Há tempo para todas as coisas. Se você está chorando hoje, vai acabar o choro um dia. Até que venha o grande desfecho da obra redentora de Cristo, quando Ele vier para nos buscar, nós vamos ter tempo de dor, tempo de alegria. Quando vai acabar tudo isso? Quando Ele voltar. Aí acaba. Porque aí nós vamos morar eternamente com Ele. Mas até lá, diga: vou chorar e vou rir. Vou ter conquistas, vou ter derrotas. Nós vamos enfrentar tudo isso o tempo todo. E uma coisa que nós precisamos entender, quando Salomão escreveu isso em Eclesiastes 3, ele está passando uma coisa para nós. Tenha ciência de uma coisa, e eu já disse isso agora, vou repetir. Nós iremos enfrentar problemas na vida. Preste atenção. Deus não prometeu salvar-nos das circunstâncias negativas, e sim nos salvar nas adversidades. Ele não disse que você nunca teria problema, mas Ele disse que estaria com você no meio disso. A primeira implicaria em não ter problema, a segunda, receber socorro em meio aos problemas. Olha só que legal que eu achei isso daqui. Repare que se o Senhor não disse se, quando passar pelas águas ou pelo fogo, e disse quando, pegou o código? Ele não disse se você um dia passar pelas águas,
se você passar pelo fogo. Ele falou assim: quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo, vou estar com você. Entendeu? Ele não disse se, ele disse quando. Talvez você esteja passando hoje pelo fogo. Talvez você esteja passando hoje pelas águas. Mas ele diz: quando você passar, vou estar com você. Vou repetir: quando você passar, vou estar com você. Quando você passar, vou estar com você. As dificuldades surgirão. Isso é fato. É só uma questão de tempo. Esperar por situações difíceis não é sabotar a alegria. Muito pelo contrário, é garantir que a alegria não seja circunstancial. Os que baseiam sua felicidade nas circunstâncias comprometerão sua fé quando elas não forem satisfatórias. Se você acha que só coisa boa vai acontecer na tua vida, quando vier a luta, você cai na fé. Quem está entendendo isso? Tem gente que fala assim: não, nunca vai acontecer nada de ruim comigo. E quando acontece, bum, vai lá no chão. Cadê fulano? Ah, ele desviou. Por que desviou? Porque ele achava que tudo ia ser mar de rosa. E não é. Há tempo de rir, há tempo de sofrer. Há tempo para todas as coisas. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em Jesus. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos ter dificuldades. Olha Isaías 43. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ele vai estar com você o tempo todo. E lembre-se, choro tem prazo de validade. Fala para a pessoa que está do seu lado: choro tem prazo de validade. Vai acabar um dia. Vai acabar um dia. Vai acabar um dia. Terceira lição. Como Deus transforma a tristeza em alegria? Transformando as intenções do nosso coração. Deus conhece as intenções do coração. Se o teu coração for bom, Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, querido, deixa uma coisa: Deus conhece a intenção do seu coração. Quando Deus percebe que não há integridade, quando o teu coração não é puro, quando você fala uma coisa, mas o coração está pensando em outra, Ele não deixa acontecer. É isso. Como que Ele transforma a tristeza em alegria? Transformando o nosso coração. As lágrimas nem sempre atraem a intervenção de Deus na nossa vida, porque Deus conhece se aquela lágrima é pura ou não. Faz biquinho e começa chorando. E aí Deus olha para você e fala assim: pode fazer biquinho. Eu sei o que você está pensando. Quem está entendendo isso? Né? Às vezes a gente faz biquinho. Criança faz birra. Aí a gente chega diante de Deus sendo criança birrenta. E chora. Ai Deus. Aí Deus olha e fala assim: menos, conheço, rapaz. Muda. Ele conhece a intenção do nosso coração. Amém? Tenha a motivação certa na sua vida. Quarta lição. Como Deus transforma a tristeza em alegria? Convencendo dos pecados e das distrações. Às vezes nós estamos vivendo uma situação, estamos provocando uma situação porque não reconhecemos que nós precisamos dele. Tiago capítulo 4, versículos 8 e 9. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem.
troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Aqui é o contrário do que eu estou falando, né? Tem gente que quer a intervenção de Deus, mas é mal. Tem gente que quer trocar a tristeza pela alegria, mas ele é mau, ele não reconhece que precisa da graça de Deus sobre a sua vida. E aqui entra um assunto chamado arrependimento. Olha o que o Tiago fala: aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Tem gente que, eu disse outro dia aqui, acho que quarta-feira, foi na quarta. Sábado passado a gente teve uma reunião de pastores, aqui os pastores da cidade americana, e o pastor da Igreja Batista ministrou. E ele falou a respeito do, 99,9% dos pastores estão preocupados com a igreja, a pandemia, o pós-pandemia. E aí ele falou assim: pastor, você está preocupado com a igreja? Você está preocupado com as pessoas? Você está preocupado porque tem gente que não voltou para a igreja? Não foi a pandemia que fez isso, não. Isso na verdade já existia. A pandemia só potencializou. O fato das pessoas não estão vindo mais para a igreja, eles já não estavam na igreja. Buscando. Siri, shut up. Eles já não estavam na igreja. Talvez viesse fisicamente, mas o coração estava muito longe. Aí calhou de fechar as portas e a gente assistir pela internet. Pronto, era tudo que eu precisava. Eu não preciso ir para a igreja. E o culto está chegando em casa. Eu não preciso contribuir, eu não preciso fazer nada. Então só revelou. O que é que Tiago está dizendo aqui para nós? Chegai-vos a Deus e Ele chegará até vocês. A atitude é nossa de nos aproximarmos de Deus. Eu anotei uma frase aqui que eu achei muito forte também. Temos que nos proteger da falsa alegria. Isso não se refere somente ao pecado, mas sim a qualquer forma de prazer que invada a nossa vida como substituição da verdadeira alegria que procede da comunhão com Deus. Tem gente que pensa que é só quando peca. Não. Às vezes eu estou tendo comportamento que está cada vez me colocando para mais longe de Deus. Vou repetir. Temos que nos proteger da falsa alegria. Pega esse pessoal que vai para o carnaval. E eu não vou criticar carnaval, não. Cada um faz o que quer da vida. Mas eles precisam de shot, eles precisam de bebida, eles precisam de um monte de coisa. Aí pula, faz sexo com 3, 4, 5, 10 ao mesmo tempo. Nossa, que noite. Aí quarta-feira de cinzas ele põe uma cinzinha na cabeça, porque então acho que eu passei dos limites. Aí na quinta-feira ele já está lá de novo. Cocaína, droga, e o sexo que ele fez com 5 já não deu mais certo, ele precisa de mais. E aí é uma falsa alegria. Agora tem gente que está dentro da igreja que não tem essa falsa alegria, mas que também ele permite que o prazer de outras coisas substitua a alegria verdadeira de comunhão com Deus. Irmãos, nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos estar mais próximos dEle. Os dias são maus. Nós vamos ver muita coisa acontecendo ainda. Quinto, como é que Deus transforma a tristeza em alegria? Como é que a gente faz, Enraizando a nossa fé nele. Coloque a sua vida em Jesus. Essa vai ser a verdadeira alegria. João capítulo 20, versículo 15. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que ele fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. A Maria estava perdidinha, tadinha. Ela ficou sozinha, ela se sentiu sozinha. Mas aí quando ela foi pedir para o jardineiro onde tinha colocado Jesus, Jesus falou: sou eu, Maria. Ele só falou o nome dela, Maria. Ela: mestre, é o Senhor? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos descobrir que há lágrimas que chamam a atenção de Deus e lágrimas que não fazem, que não chamam. Nós precisamos então fazer como a Maria. Ela estava chorando procurando Jesus, mas ela foi no lugar
certo. E ela colocou a vida dela na presença de Deus. Sabe de uma coisa? Só vou fazer a menção do texto. 2 Reis capítulo 6. Lembra daquele momento na história em que os profetas estavam, o profeta e o seu moço estavam cercados? Lembra? E aí o profeta falou assim, não, vai lá, dá uma olhadinha lá. A hora que ele abriu a janela, só tinha soldado inimigo. Ele falou, estamos mortos, vamos morrer. Aí o profeta falou assim, não, presta atenção. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Aí ele voltou lá e viu que o exército que estava com eles era muito maior. Fundamente a sua vida em Deus. Nós estamos cercados de um monte de coisa ruim. Mas olhe além das coisas ruins. Olhe além da pandemia. Olhe além da guerra lá da Ucrânia. Olhe além. Há um Deus que está cercando tua vida com anjos, com carros, cavaleiros de fogo. Como Deus transforma a tristeza em alegria, capacitando você para reagir e superar as tristezas. Deus te dá força. Deus te enche, Ele te coloca de pé. Tiago 1, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Está difícil, a luta é muito grande, a tristeza é muito grande, eu não sei mais o que fazer. Ei, seguinte, Ele te dá força para superar tudo isso. Ele está com você para que você supere tudo isso. Amém? Ele está com você para que você supere tudo isso. E último ponto. Como Deus transforma a tristeza em alegria? Impactando o seu presente, o seu dia de hoje, pela esperança futura. Nossa, está difícil. É muita luta. É muita prova. Então vamos ver o que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 4. Está difícil? É muita prova? Por isso não desanimamos, diz Paulo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, aquilo que você está achando que é, Paulo está dizendo que é leve e momentâneo. Você falou assim, não aguento mais. Paulo diz que é leve e momentâneo. Não aguento mais. Aguenta. Esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus pode fazer a tristeza ser transformada em alegria na sua vida. Se você só concentrar a sua atenção nele, Ele vai fazer isso. E eu encerro com 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrem-se sempre. Essa é a nossa postura. É isso que nós devemos fazer. Eu queria que você ficasse em pé. Por gentileza. Por gentileza. Eu queria que você fechasse um pouquinho seus olhos. Como é que você está hoje? Quais são as tristezas, as angústias,
as provas. Como é que estão essas coisas todas que você está enfrentando? Como que você está reagindo a alguma possível dor que você esteja enfrentando hoje? Você pensou, vou jogar a toalha, vou largar tudo, vou abandonar tudo. Não tem mais solução para mim mesmo. É isso que você está pensando? Se você veio aqui hoje pensando nisso, de largar tudo, que não dá mais jeito, sua vida não tem jeito mesmo, eu queria dizer para você que Deus pode transformar essa tristeza em alegria. E eu queria que você agora olhasse para a sua vida. E eu vou pedir uma coisa interessante para você agora. Que você olhe para você como um grande odre. Como um grande odre. É possível? O que é o odre? Transformação. Você está num processo de transformação. E Deus está com você. Ele não te deixou, Ele não vai te deixar nunca. Mas Ele precisa que você saia desse processo transformado. Ele precisa que você entenda esse processo. Eu vou orar para que Deus nos dê graça, nos sustente, nos guarde, que Ele cuide de nós o tempo todo. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, eu me coloco em Tua presença neste momento. Deus, muito obrigado por essa palavra. Vivemos realmente dias difíceis. Deus, nós vivemos dias de angústia, de tristeza. Pessoas estão enfrentando problemas emocionais severos. Pessoas estão desanimadas. Alguns perderam a vontade de viver. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que nós possamos colocar as nossas lágrimas no Teu odre. E esse odre promova em nós somos um odre que promova a transformação. Que sejamos melhores no final disso tudo. O choro tem um tempo, ele é temporário na nossa vida. Mas nós estamos vivendo hoje desejosos pela eternidade. E na eternidade nós estaremos com o Senhor felizes para sempre. Em nome de Jesus, Pai, peço que o Senhor fortaleça cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça. Que as mãos do Eterno estejam sobre este povo, sobre as pessoas que estão participando desse culto online. Deus, em nome de Jesus, levanta este homem, levanta essa mulher. Apesar das lutas, apesar das dores, apesar de tudo, o Senhor está presente aqui hoje. O Senhor está presente na vida dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça essa pessoa. Te peço, Pai, transforma toda essa tristeza em alegria, em nome de Jesus. No mundo teremos aflições, o Senhor disse, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. Há uma promessa de que o Senhor vai estar conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém e amém. Eu queria, antes da gente voltar para casa, eu queria que você... Eu sei que assim, às vezes a gente já sai daqui, já está preocupado com o almoço, preocupado com um monte de coisa. Eu queria que você ficasse mais um pouquinho, se você puder fechar os seus olhos, ficar mais um pouquinho em silêncio, refletindo a respeito disso. Seu odre, as lágrimas foram enchendo, você está diante de Deus. Deixa essa palavra ficar profundo no seu coração, tomar raízes. Eu não quero expor ninguém, mas eu sei que tem pessoas aqui hoje, de manhã, você que está aí nas redes sociais também, que já pensou em desistir de tudo.
E eu queria orar por você. Eu queria te dar um tempo aí para que você pudesse arrancar esse sentimento do seu coração. Você está sendo atacado 24 horas por dia. Um desânimo muito grande, uma angústia muito grande. E aí você tem perguntado assim, mas para que viver? Se eu morrer vai ser um alívio. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Deus te criou para que você tenha uma vida plena. E mesmo que ninguém te compreenda, mesmo que ninguém entenda o que você está passando, Deus entende. Então Deus te trouxe aqui hoje de manhã e eu sou voz de Deus para dizer para você, não desista da sua vida. Não desista da sua vida. Se desistir talvez de um curso, desistir de alguma coisa, ok. Talvez seja tempo de você rever alguma coisa. Tudo bem, simples. Mas não desista da sua vida, não desista de lutar pela vida. Deus tem um propósito para cumprir na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos. É você e Deus. Não se preocupa com quem está do seu lado. É você e Deus. Você pensou em desistir? Você pensou que a sua vida não vale nada? Ela tem valor. Ela tem valor. O salmista disse que Deus está colocando no odre as lágrimas. Transformação. Você vai sair daqui desejoso de viver. Desejoso de continuar lutando. Você pode ter certeza, nesse momento está sendo travada uma luta, uma guerra por tua vida. E Deus diz para você que você é muito precioso para Ele, muito preciosa para Ele. Ele não desistiu de você, Ele não vai desistir de você nunca, porque você é obra-prima da criação dEle. Ele te projetou, Ele te fez perfeito. A queda do homem, o pecado que tenta te desviar, que tenta te tirar da presença de Deus, mas Ele não desiste de você. Ele deu o Filho dEle para morrer por você e fazer de você uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Não importa se alguém te desprezou. Não importa se alguém olha torto para você, não importa. Não importa. Não importa se alguém declarou e disse, não gosto de você. Não tem importância. Ele te ama com amor eterno. Jesus te ama com amor eterno e Ele não vai te deixar. Nesse exato momento, tem uma mão colocada sobre o seu ombro, e não é a mão de ninguém que está perto de você, é a mão dEle, dizendo, filho, eu estou com você o tempo todo, eu não desisto de você. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta este homem, levanta esta mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fecham as feridas, e essas lágrimas que estão sendo produzidas, estão enchendo o odre, e elas são conhecidas do Senhor. Talvez a dificuldade seja tão grande que nem lágrima está saindo mais. Secou, só há angústia, só há um peso dentro do coração. Tira a angústia, tira o peso, derrama, Senhor, do sangue de Jesus Cristo sobre a vida dessa pessoa agora,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados. Enche o seu peito de ar. Se você quiser abaixar a máscara para respirar mais fácil, enche o seu peito de ar. Enche, respira fundo e solta o ar. Faz isso. Solta fora tudo que está te aprisionando, te prendendo, te sufocando. Respira fundo e solta. Respira fundo e solta. Respira fundo e solta. Tuas lágrimas estão depositadas no odre do Senhor. E Ele cuida de você. Recebe o sopro de vida agora. Recebe sopro de vida. Em nome de Jesus. 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 Amém. E amém. Guarda essa palavra no teu coração. Você que já baixou o nosso aplicativo, tem o PDF dessa mensagem no aplicativo. A gente não vai colocar mais aqui agora, né? Você percebeu que eu não coloquei no início do culto, porque está dentro do aplicativo. Então eu preciso que você entre no aplicativo para fazer jus ao aplicativo. Então ele está lá. Entra lá no setor de download. Tem lá o aplicativo, né? Tem lá o PDF, perdão. Então baixe essa mensagem no seu celular e leia durante a semana. Tome posse dessas palavras para a tua vida. Amém?